Graça e paz, igreja do Avivamento. Se você crê que Deus está aqui, está na sua casa, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Alegria muito grande nós estamos, né? Seja em forma presencial, né? Online, para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então é um privilégio nós sermos adoradores. A Bíblia fala que Deus busca verdadeiros adoradores. Tomara que Deus tenha te achado hoje, né? Amém? Que o Senhor tenha te achado hoje como um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Nós vamos tirar nossas primícias, dízimos e ofertas ao Senhor. Eu nem vou ler o texto, eu vou apenas lembrar de uma passagem bíblica. Quando o rei Beltesazar, ele numa forma de profanar, né, as coisas sagradas a Deus, numa festa que ele tinha dado, uma festa profana, né, a palavra é essa mesmo, né, dedicada aos seus deuses, deuses da Babilônia. Ele manda trazer os utensílios que foram trazidos pelo rei do templo de Jerusalém, os vasos sagrados, os escudos sagrados. E ali, assim que ele, né, bebe vinho numa dessas taças sagradas, consagrada a Deus, aparece uma mão, né, escrevendo na parede. E ali, depois de muito tempo, Daniel é chamado e dá a interpretação de que Deus tinha tomado o seu reino e tinha dividido. E isso começou a partir do momento em que ele não entendeu o que é sagrado. Porque eu quero que você entenda que às vezes você traz dinheiro para o altar, traz primícia, dízimos e oferta, e pensa que isso é igual a qualquer dinheiro, e não é. Entendeu? Da mesma forma, Nabucodonosor achou que aqueles vasos, né, aqueles utensílios eram iguais a outros, mas eram consagrados a Deus. O que é consagrado a Deus, Deus não abre mão. O que é de Deus, é de Deus. Primícias, dízimos e oferta, parte do que você ganha, é consagrado a Deus. Deus estabeleceu como dele, não fui eu. Deus estabeleceu como dele. Em outras palavras, você não pode administrar o que é sagrado. Deus não te autorizou para fazer isso. Como é que eu vou administrar o que é sagrado? Deus estabeleceu alguém para administrar isso, tá? Você não pode usar para outra coisa a não ser para o sagrado, que é para entregar na casa de Deus. Então, não fica achando que, né, que o dinheiro que Deus estabeleceu como sagrado, como primíssimos oferta, é igual a qualquer dinheiro. Não é. Por isso que ele provoca tanto bênção como coisas ruins, quando não é estabelecido. Então, o reino daquele homem foi exterminado naquela hora, quando ele não entendeu o que era sagrado. Estou falando de alguém que não era crente. Se Deus faz com que não é crente tem um entendimento, imagine com quem tem um entendimento. Então, saiba disso, faça com alegria, porque Deus escolheu parte do que é seu, tá? Do que Deus colocou nas suas mãos, como dele. E se você usa aquilo, né, que é dele, para você está fazendo o quê? Você está usando o que é sagrado, o que é consagrado somente a Deus. Primícias, dízimos e ofertas é do Senhor. Isso é muito sério. É o processo do anátema, né? Quando Acã pegou aquela capa babilônica, né, que Deus ordenou para que tudo fosse destruído, ali ele estabeleceu uma sentença, não só para ele, mas como o povo de Israel. Porque é assim que Deus estabelece. Então o princípio do sagrado, o princípio do que é de Deus, é de Deus. Por isso que Jesus diz para os fariseus, dá a Deus o que é de Deus, né, e a César o que é de César, ou a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, Deus não vai abrir mão, é sagrado, tá? Então, quando você pegar seu salário, ou pegar os seus bens, ou adquirir alguma coisa, que é Deus que tem lhe dado, parte do que Deus tem lhe dado, é sagrado, é para ser colocado no altar, para a manutenção da casa dele. E nesse princípio, porque você entendeu o que é o sagrado, Deus vai lhe acrescentar, Deus vai lhe abençoar, estabelecer, né, prosperidade extraordinária, conforme a colheita da sua semeadura, que ele mesmo estabeleceu na palavra de Deus. Mas Paulo diz, faça com alegria,
porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Vamos ficar de pé, você que está aqui, você pode trazer primícias e ofertas aqui, colocando aqui mesmo no altar. Você que está em casa, você pode passar por aqui durante a semana, né? A igreja está aberta de terça a sexta, das 7 ao meio-dia, e de 2 às 5 da tarde. Também você pode fazer transferências bancárias, tá? As contas da igreja estão aí, né? Está sendo colocado nas redes sociais e também nos envelopes, ok? Mas não deixe de estabelecer o que é sagrado na sua vida. Por céu, na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, ó Pai, que entenderam o que é sagrado, o que lhe pertence, que o Senhor não abre mão, que cada um venha ser tremendamente abençoados por Ti. Aos que primiciaram, que o Senhor venha abençoar a sua casa continuamente, que essa bênção nunca se aparte da sua casa, nem da sua descendência. Aos que dizimaram, que o Senhor venha abrir as portas do céu e abençoar com bem sem medida. Aos que ofertaram uma semeadura de gratidão, de adoração, de louvor ao Teu nome, de entendimento, que o Senhor merece o melhor que nós temos para dar a Ti, que essa semeadura venha estabelecer uma colheita extraordinária e absurda, que todos venham saber que vale a pena viver o princípio do sagrado. Eu abençoo cada um e repreendo esse espírito de miséria, de pobreza, de falência, desemprego, de doença, cai por terra em nome de Jesus. Que a mão do Senhor possa estabelecer a prosperidade que vem dele para a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Se você crê, dê glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus pela sua prosperidade. Poder sentar. Abra comigo 2 Reis, capítulo 13. A minha palavra de hoje é uma palavra que envolve batalha espiritual e princípio de vitória. Eu quero que você saia daqui com entendimento que você nasceu no princípio da palavra para ser um vencedor, para avançar, independente da circunstância que você esteja vivendo ou passando, ok? 2 Reis capítulo 13 e a partir do versículo 14. O tema dessa palavra é as flechas da vitória. E Eliseu estava doente, da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. E então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se dignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra. E a entrada do ano se deu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. E não quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Joás, filho de Jeoacás, tomou
tornou a tornar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou a cidade de Israel. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Pedimos a tua bênção sobre nós, a tua graça e a tua unção, que ela possa ser poderosa, Senhor, para poder operar em cada vida que está ouvindo essa palavra. Que ela seja uma palavra transformadora e que as vidas não sejam as mesmas depois de ouvir a tua palavra. Que o diabo não roube o entendimento dela. Está repreendido em nome de Jesus. Que as mentes sejam cativas para entender essa palavra, que ela seja operosa em cada vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga graças a Deus. Queridos, Azael, que foi o sucessor de Ben-Hadad. Ben-Hadad, nós temos 2 Ben-Hadad, rei da Síria, aqui na história. O primeiro Ben-Hadad foi o que antecedeu Azael. O segundo Ben-Hadad foi o que, foi posterior a Azael. Mas Azael, rei da Síria, foi um rei que trouxe prejuízos terríveis para os reis de Israel do norte e até mesmo para o rei de Israel do sul, no caso, capital Jerusalém, tribo de Judá. Esse Azael, para você ter uma ideia, quando Ben-Hadad, o primeiro Ben-Hadad, rei da Síria, estava prestes a morrer, estava doente, ele pede a Azael para ir ao encontro de Eliseu. Eliseu era famoso, Eliseu atendia tantos reis, de Israel, como os outros reis, porque eles sabiam e confiavam na palavra profética de Eliseu. E quando Azael, ele ajunta lá alguns tesouros, algumas dádivas para trazer, para Eliseu, e perguntando se a Ben-Hadad, que a enfermidade que ele estava iria morrer ou não, porque era a pergunta que Ben-Hadad queria saber. Eu vou morrer dessa enfermidade, sim ou não? E aí o texto diz que quando Azael chega, para consultar Eliseu, Eliseu diz, olha, ele vai morrer. Mas depois Eliseu fita os olhos sobre Azael, e ele então começa a chorar. E Azael então não entende, por que meu senhor você está chorando? Porque eu estou vendo o mal que você vai fazer ao povo de Deus. Você vai praticamente destruir o povo de Deus. Estou vendo os exércitos sendo destruídos por você. Estou vendo as grávidas sendo totalmente mortas. Então ele vê em Israel, no contexto profético, que aquele homem seria um homem que, se não fosse pelo amor e a misericórdia de Deus sobre Israel, ele iria destruir e exterminar Israel. E ele fala assim, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém para o meu senhor dizer que eu vou fazer isso. Então ele retorna para Ben-Hadad, o primeiro Ben-Hadad, rei da Síria, e a Bíblia fala que ele, vai lá e mata Ben-Hadad. Ele fala assim, Ben-Hadad fala assim, vem cá, eu vou morrer. O Eliseu trouxe a resposta, não, você vai viver. Não diz, mente para o Ben-Hadad, mas depois o mata. E depois que o mata, assume o seu lugar. E esse homem, esse rei da Síria, ele foi extremamente destrutivo, tanto para os reis do norte, como para os reis do sul. E foi um tempo em que Israel ficou completamente dominado. Uma forma de tratamento de Deus, sim, mas esse homem foi um homem que representava o mal destrutivo sobre o povo de Deus. Aí, no reinado do norte, os irmãos conhecem muito bem, Jeu assume o lugar, aliás, destrói a família de Acabe, e Jeu assume essa nova postura, essa nova dinastia do rei de Israel. Então, Jeu tem os seus filhos, e aí o último dos filhos de Jeu a reinar foi Jeoás. E a Bíblia fala que Eliseu estava perto de morrer, e Jeoás então busca orientação e direção de Deus para o seu reinado, principalmente a respeito da Síria, porque eles não tinham mais como viver nessa opressão, nesse contexto destrutivo do reinado da Síria. Então, Joás chega a Eliseu, que já estava doente, da doença que ele deveria morrer. Em outras palavras,
Foi a última palavra profética direcionada a um rei, da parte de Eliseu. E o texto diz que Joás chega, né? E Eliseu então pega o seu arco e flecha, lança sobre o horizonte, lançou uma flecha. Depois ele pega, né? Coloca sobre a mão de Joás, e fala assim, agora fere a terra. E ele feriu apenas 3 vezes. Eliseu ficou extremamente aborrecido. Você poderia ferir, né? 4, 5, tantas vezes, até destruir os círios. Mas apenas 3 vezes o ferirás. Queridos, eu quero que você entenda algo muito importante. Nós não nascemos para a derrota, não nascemos para a destruição. Podemos passar situações muito adversas, mas nós temos que crer que nós temos um Deus que batalha nossas batalhas. Um Deus que está do nosso lado. Nós estamos vivendo uma época, né? Uma época de ansiedade, uma época em que não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós temos esperança, expectativas, mas já vivemos muitas coisas ruins. Quem poderia imaginar, né, que esse ano seria um ano tão difícil, tão complexo? Né? Quem poderia imaginar que podemos chegar nesse contexto de não podermos reunir toda a igreja, de perdermos pessoas, né, queridas? Eu acho que não tem ninguém que de alguma forma não conhece alguém, tá, que teve um fim trágico nessa pandemia. Isso nos entristece muito. E às vezes o diabo, por ser miserável, ele tenta nos oprimir, tenta nos colocar acuados, tenta nos paralisar, achar que nós estamos simplesmente à sua mercê. Mas maior é aquele que está em nós, aleluia, do que aquele que está no mundo. Então, o que estabeleceu aqui foi as flechas da vitória. Deus também tem as suas flechas da vitória para a sua vida, para a vida da igreja. E eu queria estabelecer também alguns princípios que precisa aprender a respeito dessa profecia que Eliseu deu a Joás. Tá? A primeira delas, vamos acreditar muito mais no espiritual do que no material. O que estabelece a nossa vida é o que é espiritual, o que é sagrado, tá? O que tem a ver com Deus, com aquilo que Deus estabeleceu na palavra. O ato profético que Eliseu fez com Joás era um ato profético que queria dar a ele uma vitória extraordinária. Mas ele foi mesquinho, foi medíocre, né? Ele limitou o poder de Deus. E ao invés de ferir a terra várias vezes, né, feriu apenas algumas vezes. Ele não entendeu ou não compreendeu que a palavra profética de Eliseu era a mesma palavra de Deus. Não podia haver essa diferença. Eu acho que tem algumas coisas interessantes na Bíblia, que a Bíblia fala que, por exemplo, nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Não fala nenhuma palavra de Deus, mas nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Porque a aliança que Deus tinha com Samuel era tão grande, que não permitiu que nenhuma palavra de Samuel caísse por terra. Nesse mesmo contexto, é Elias e Eliseu. Eliseu tinha uma unção dobrada de Elias. Elias realizou 7 grandes milagres, mas Eliseu realizou 14 milagres. Eliseu era um homem tão ungido, tão cheio de Deus, que quando ele foi enterrado, lá numa confusão de guerra, né, talvez não tinha sepultura, jogou um soldado morto, ferido, na cova de Eliseu. E quando esse homem ferido, morto, toca nos olhos de Eliseu, ele ressuscita. Imagine, querido, imagine a unção desse homem, né? Já morto, mas só pelo fato de ser profeta, quando um homem morto toca nos seus ossos, ele ressuscita. Ou seja, Eliseu era tão ungido que mesmo depois de morto, fez milagre. E é esse homem que Joás consulta. Então Eliseu estabelece: você vai ferir até exterminar, mas ele não aceita isso. Então você tem que entender que o espiritual é o que estabelece a bênção de Deus sobre nossas vidas. Quando você abre mão do espiritual, você está abrindo mão da vitória, da conquista, de ver o inimigo sendo destruído, do inimigo, sendo jogado por terra, através do poder de Deus na sua vida. Quando você valoriza muito mais o celular do que a palavra, né? Valoriza muito mais, digamos assim, uma festa do que o culto,
Valoriza muito mais você comprar alguma coisa do que trazer aquilo que pertence a Deus. Então são coisas que você tem que compreender. A Bíblia diz que o povo de Israel foi destruído, morreu no deserto, porque não valorizou o que era espiritual. O maná era espiritual. O maná era espiritual, mas eles, pelo fato de comer aquele pão durante 40 anos, começou a desprezar. Era um milagre de todos os dias, mas era um milagre que vinha dos céus. E todos os dias tem que agradecer. Olha, eu estou vivo porque Deus nos alimenta todos os dias. Então, quando você entende que o espiritual é o que estabelece a bênção, entendeu? Outras palavras, não é o material que influencia o espiritual, mas é o espiritual que deve influenciar decisivamente o material. Eu sou próximo por quê? Primeiro, porque eu tenho Deus. Porque Deus está na minha vida, porque eu sou salvo, eu sou redimido, eu vou para os céus, aleluia, eu sou adorador. E tudo depois disso será acréscimo. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos Deus, o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o melhor nós já temos. Deus está nas nossas vidas, aleluia. Deus está na sua vida. Se você crê, dê glória a Deus, diga aleluia e aplauda Jesus. A força para vencer vem do Senhor, querido. Nós podemos passar por adversidade e problema, mas é Deus que vai operar, é Deus que vai fazer, é Deus que vai realizar. Nós temos que confiar todos os dias no que Deus já fez em nossas vidas, o que nós somos em Deus, o que Deus estabeleceu, entendeu? Creia nisso em nome de Jesus. E eu estou profetizando sobre a sua vida, que você vai viver o melhor tempo da sua vida, aleluia. Mesmo em tempo de adversidade, Deus vai fazer você prosperar e se alegrar e celebrar a vitória absurdamente. Se você crê, dê glória a Deus. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. O segundo aspecto dessas frases da vitória é que a palavra profética, ela não falha. O ato profético, ele não falha quando se estabelece pela fé. É a palavra de Deus que abre a porta da fé. Não existe fé sem fundamento na palavra. Não existe fé se você não tem um fundamento na palavra. Toda palavra que não tem fundamento na palavra de Deus, não tem valor nenhum. Mas toda palavra que tem fundamento na palavra de Deus, ela não pode ser mudada. Porque Deus não é homem, tá? Que se arrependa, nem filho do homem, tá? Que possa dizer sim e não estabelecer o seu sim. O sim de Deus é sim, o não de Deus é não. Então quando Eliseu pega aquelas flechas e joga, e manda o Joás, né? Joás arremeter contra o chão, ali era um ato profético para ele se livrar do maior problema que eles estavam vivendo. Talvez você não entenda o que é um povo estar subjugado a outro povo, um povo sem liberdade, um povo em que simplesmente quando estava tudo organizado, vinham os sírios e destruía tudo. E eles tinham que começar do zero várias vezes, recomeçar as coisas que eles construíram muitas vezes, porque havia uma palavra profética sobre Azael, que Azael seria um destruidor do povo de Israel, inclusive também de Jerusalém. Ele invade Jerusalém. Então, foi um homem que se tornou extremamente forte. E aí Deus dá essa palavra para Joás. Joás, você é o canal para estagnar esse problema. Você é o canal para estabelecer de uma vez por toda que os sírios nunca mais vão se levantar. Isso será problema contra o povo de Deus. Porque Deus estabeleceu sobre este povo a sua misericórdia e sua bondade, apesar do povo estar distante dele. Mas o que aconteceu? Simplesmente Joás ou não entendeu, ou entendeu em partes, a palavra profética que foi estabelecida. É tão interessante, a gente fala algumas coisas aqui profeticamente até absurdas, né? E a pessoa fala assim: será mesmo que isso vai acontecer?
como se Deus fosse limitado, como se o milagre para Deus fosse algo difícil de se fazer, se realizar, como se os gigantes que nós estamos enfrentando em qualquer aspecto de nossas vidas, tá, seria impossível de cair, mas a sua visão tem que ser uma visão profética, a visão da palavra, que a palavra de Deus diz. Deus vai fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Não haverá inimigo, não haverá pandemia, não haverá problema, não haverá adversidade que vai nos paralisar. Eu tenho profetizado que depois desse tempo vamos viver um grande avivamento. Deus vai nos trazer a restituição, os nossos inimigos vão cair e não se levantarão mais, porque as flechas da vitória, da palavra profética, vai estar em nossa boca, e vamos profetizar, e o que nós profetizarmos vai acontecer. Dê um glória a Deus aí, querido, glorifica o Senhor, porque o melhor de Deus está por vir. A porta, ela é aberta pelo ato profético, pela fé. É a palavra que estabelece tudo. O que Deus falar vai se cumprir. Eu vou repetir, o que Deus falar vai se cumprir. Eu vou repetir, o que Deus falar vai se cumprir. Nós não estamos lançando palavras no ar. Estamos profetizando, estamos determinando que se nós estamos passando por adversidade, Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, porque depois de uma grande luta, nós viveremos uma grande vitória, vamos celebrar muitas vitórias, e eu quero dizer para você, que do jeito que eu estou falando, vai acontecer. Agora, você tem que acreditar. Só vai estabelecer a bênção para quem tem fé, para quem crê, para quem acredita. Esse tempo não é tempo de medo, não é tempo de ansiedade, é tempo de fé, é tempo de crer, de saber que Deus nos protege, que Deus nos livra, que Deus permite, mas aquele mesmo que permitiu a ferida, Ele mesmo vai sarar, aleluia. É Ele que estabelece a sua conquista e a sua vitória. Deus vai cumprir a sua palavra. Eu abençoo a sua casa, abençoo os seus bens, abençoo o que você fizer, porque em tempo de adversidade, Deus vai provar que Ele é Deus na sua vida. É um tempo em que Deus vai salvar a sua casa, vai tirar esse demônio aí do seu filho, vai estabelecer sua vitória. Não importa se seja um Ciro que não se pode vencer, não importa se seja um gigante que não se possa vencer, mas a palavra diz que Ele colocou nas suas mãos a palavra profética, e essa palavra vai se cumprir. A vitória de Deus vai chegar. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Agora, quando nós valorizamos o que é espiritual, e quando entendemos o princípio da palavra profética, nós não podemos viver uma vida apática. Não podemos ir numa guerra espiritual, ou numa labuta espiritual, certo? De qualquer jeito. Por que Jeoás não destruiu os sírios completamente? Porque faltou paixão, faltou envolvimento completo. Ele foi lá e busca a palavra profética, busca a resposta de Deus pelo profeta, para que Deus desse a ele um livramento dos sírios, porque ele não aguentava mais. Ele vivia em função, 24 horas desse medo, desse terrorismo sírio, através de Azael, que foi profetizado pelo próprio profeta Eliseu, que ele seria esse homem, que não iria destruir Israel por causa da misericórdia de Deus. Então imagine os prejuízos que Azael trouxe para Israel. Mas no entanto, quando Eliseu faz o ato profético, ele simplesmente lança na terra apenas 3 flechas. E Eliseu ficou indignado. Você não entendeu? Essas coisas não podem ser feitas, de qualquer jeito. Tem que ser feito com paixão, com entrega. Às vezes nós não conquistamos mais porque estamos apáticos no contexto espiritual.
estamos apáticos no contexto da luta, da adversidade. Deixamos as coisas acontecerem simplesmente e não reagimos. Não reagimos com ímpeto. Então esse tempo é o tempo de reagirmos com ímpeto, sabe? Com convicção. Eu tenho um Senhor, o Senhor está na minha vida. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus que vai me proteger. Eu sou lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro. A minha aliança não é feita em sangue de animais, mas no sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz do Calvário, que venceu a morte e o inferno, que ressuscitou no terceiro dia, que está sentado à destra do Pai, e todo o poder e autoridade está nas mãos dele, e a minha vida está nele. Então não importa o que eu vou enfrentar no poder dele. Eu vou enfrentar na certeza de que é ele que me garante a vitória. Não podemos viver uma vida apática espiritualmente, querido. É tempo de nós mergulharmos no Senhor. Se você tem mais tempo em casa, então gaste mais tempo com Deus. Se você tem mais tempo, então leia mais a palavra. Se você tem mais tempo, então ore mais, busque mais. Está mais tempo com seus filhos, então unge eles todos os dias. Coloque suas mãos sobre eles, os abençoe todos os dias. Não é tempo de ficarmos paralisados, é tempo de entrarmos na guerra, porque esse tempo Deus vai nos dar vitórias extraordinárias. Tem faltado paixão, tem faltado disposição, tá? Eu tenho visto muitos crentes ansiosos, estou falando de crentes, ansiosos e preocupados. Não é para ficar preocupado? É. Até ter um pouco de ansiedade? É. Mas permanecer, não. Viver isso, não. Porque seja quais forem nossos inimigos, quem deve temer são eles, e não nós. Porque conosco está as flechas da vitória. Conosco está a palavra profética. Conosco está a palavra que vai se cumprir, a palavra da promessa. Conosco está o livramento, conosco está o Senhor, conosco está o Espírito Santo que nos conduz ao triunfo e a certeza que estamos direcionados por Ele. Conosco está o Senhor. Então, se Deus está estabelecendo esse tempo para a igreja, um tempo diferenciado, esse tempo é o tempo que a igreja tem que ser mais apaixonada, mais envolvida, mais crente, mais fervorosas, não abrir mão daquilo que é de Deus na sua vida, porque Deus não depende de paredes, tá? Deus não depende de nada para poder tocar na sua vida, para mudar a sua história, mudar a história da sua casa, mudar a história da sua vida em todas as áreas. Humanamente falando, querido, quando Eliseu traz essa palavra para Joás, era impossível Joás se recompor até nível de exército que já havia sido destruído completamente, ou quase completamente, para poder vencer a Azael, que se estabeleceu como um dos reinados mais poderosos da terra. Um dos reinados mais poderosos. A Bíblia não fala muito sobre esse contexto. Mas Azael, ele foi comparado até igual a Nabucodonosor, aos faraós no tempo de glória do Egito, porque ele subjugou praticamente todos os povos da época, e não destruiu Israel. Eu tenho falado, não destruiu Israel, porque Deus não permitiu. Pelo contrário, colocou nas mãos de Joás o aspecto de que ele poderia destruir cabalmente o rei da Síria. Mas, infelizmente, ele não fez. Não fez porque talvez, já angustiado com as perdas, já angustiado com o sofrimento, já angustiado com a ansiedade que ele estava vivendo, de estar num reino, se despencando, sendo destruído em todos esses contextos. Então presta atenção em nome de Jesus, querido. Eu quero que você entenda o que você está vivendo, ou que nós estamos vivendo, ou que podemos viver, não pode tirar de você a visão clara do que Deus é na sua vida, do que Deus pode fazer. Então, não é hora de se
se murmurar ou se lamentar, é hora de orar, é hora de interceder, é hora de marchar e determinar o que você precisa. Não vem do governo, tá? Não vem do comércio estar fechado ou aberto, não vem se você pode trabalhar ou não. O que você precisa vem dos céus, aleluia, vem de Deus. Deus pode fazer milagres em qualquer circunstância. Deus pode derrotar inimigos em qualquer situação. É Deus que nos dá a vitória. Se você crê, dê um glória a Deus aí. É tão interessante. Às vezes Deus nos chama para alguma coisa, um contexto secular, e as pessoas fazem aquilo com paixão. Tem pessoas que são extremamente profissionais, são extremamente bem-sucedidos naquilo que fazem, mas quando se refere às coisas espirituais, são apáticas. Quando se refere às coisas de Deus, parece que estão andando sobre ovos. Quando envolve atos proféticos, quando envolve oração, intercessão, quando envolve o princípio de você ungir a sua casa, estabelecer que é território de Deus na sua vida, que o diabo não pode entrar, o diabo não pode minar, nem seus negócios, nem sua vida. Aí nós simplesmente nós somos tímidos a esse respeito. E aí perdemos a oportunidade de definir uma grande vitória sobre nossas vidas. Por quê? Porque todas as armas que precisamos, Deus já colocou em nossas mãos. Então use essas armas. Está nas suas mãos, querido. A igreja tem unção, o seu líder tem unção para te ajudar, palavra profética, mas quem define essa vitória é você. É você. É quando você dobra o seu joelho, é quando você abençoa os umbrais da sua casa, é quando você chega no trabalho e abençoa aquele lugar ali. Olha, nenhum demônio vai reinar aqui. As armadilhas do inimigo contra o meu trabalho vai cair por terra em nome de Jesus. É quando você unge o seu corpo assim, nenhuma doença vai me exterminar, me acabar. Eu só vou para a glória no dia que Deus quiser, que Deus estabeleceu. Não será nenhum tipo contrário a isso que vai acontecer, porque minha vida está nas mãos do Senhor. E quando você tem a percepção, de alguma pressão maligna, põe o dedo na cara do diabo e diz: Satanás, você está repreendido, não no meu nome, porque não tem nenhum poder, mas no nome de Jesus, vai-se embora, porque eu sou do Senhor, aleluia! Eu sou do Senhor, não será Azael, não será os Círios, não será nenhum demônio que vai me destruir, porque a minha força vem do Senhor, aleluia! Então, querido, faça com paixão, sabendo que é a mão do Senhor que está sobre a sua mão. Interessante quando Eliseu, ele faz o ato profético das flechas da vitória, ele coloca a sua mão sobre a mão de Joás, e ele junto, e aí, vai lá e os dois saltam automaticamente. Eliseu representa aqui a unção de Deus, representa a presença de Deus, representa a palavra de Deus, representa o poder de Deus, representa o que Deus pode fazer, que aquilo que o homem não pode fazer. Se você não crer nisso, querido, nós ficamos à mercê. E aqui não é só de pandemia, não. Quantos crentes opressos? Eu quero dizer uma coisa interessante. De quando em quando você ficar opresso é normal, sabia? Crente fica opresso. E o que é uma opressão? Opressão é quando há uma investida maligna contra a sua vida. E quando você tem percepção espiritual, você sente, olha, Satanás está querendo aprontar alguma coisa. Esse sentimento é para que você venha reagir. Não é dar lugar, não é se enfiar num buraco, não é aceitar a situação que está lhe oprimindo. Não é entender que agora você vai ter que viver aquilo obrigatoriamente. Não, é para você reagir. Porque é a mão do Senhor que está sobre a sua mão. É o poder de Deus que está sobre a sua vida. É a unção que desce do céu. A unção que estabeleceu através da sua conversão. Que agora
estabelecendo na sua vida, e você, a sua palavra agora tem poder no nome de Jesus. Tem autoridade no nome de Jesus. Como eu falo que vocês pedis ao meu Pai, em meu nome, Ele te concederá. Uma coisa extraordinária. Ou seja, qualquer coisa. Então a vitória vem na força de Deus. Não é na sua força. Eu tenho falado muito isso aqui. O nosso problema é que nós confiamos muito em nós. Confiamos em nossas habilidades, confiamos, no que nós somos. Eu fico muito preocupado que tem pessoas, por exemplo, que não podem prosperar muito, não podem nem ficar ricos, porque começa logo a achar que isso é porque foi por causa da sua habilidade, não é. Aí perde a visão de tudo que nós temos vem de Deus. Querido, o que é muito dinheiro diante de uma doença que pode nos matar? Nesse período, ricos, pobres, pessoas riquíssimas, pessoas altamente influenciadoras, morreram. Da mesma forma que outros que não são conhecidos, morreram. Por quê? Porque a nossa dependência vem de Deus. É Deus que nos livra, é Deus que nos sustenta. A mão dele precisa estar sobre as nossas mãos. Interessante, quando a mão de Eliseu se põe sobre a mão de Jeoás, a mão dele é escondida. Entendeu o que eu estou falando? Quando Deus coloca a mão dele sobre nossas mãos, a nossa mão, a nossa força é escondida. Ela não é notada. Quanto menos notado você for numa vitória, maior será a vitória de Deus sobre a sua vida. Quanto menos você aparecer, maior será a glorificação de Deus na sua vida. Então deixe-se usar. Se coloque diante desse tempo, que eu estou dizendo em nome de Jesus. Isso é uma palavra profética para esse dia, para essa hora, para esse momento. Você que está em casa, receba isso em nome de Jesus. Eu estou dizendo, eu estou profetizando, no nome do Senhor dos Exércitos, que nós vamos celebrar grandes vitórias. Aleluia! Nós teremos um tempo extraordinário de conquista e milagres. Será tanta bênção, que Deus vai fazer no meio de nós, que todos vão saber que Deus desceu, aleluia! Que Deus está conosco, que Deus operou no nosso meio. Se você recebe, dê glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus bem forte, joga essas cadeiras para cima, glorifica o Senhor, porque é tempo de vitória, é tempo de celebração. A mão do Senhor está ao nosso favor, está ao nosso favor, está ao nosso favor, está ao nosso favor, aleluia! Quantas vezes alguém já disse, agora será o fim. Quantas vezes alguém já disse, olha, não tem mais jeito, agora vai fechar, agora complicou tudo. E aí Deus vai lá e levanta. Deus estabelece, porque é a mão dele que está sobre a nossa mão. Quem vai jogar, quem vai lançar as flechas da vitória, é aquele que tem a sua mão coberta com a mão de Deus. Não depende de você. Vou repetir, não depende de você, depende de Deus. É Deus que tem todo o poder, aleluia, é Ele que tem todo o poder. Então a vitória virá na força de Deus. E eu vou dizer algo interessante que eu vou encerrar, a sua vitória será completa. Enquanto você não vê exterminar todos os seus inimigos, enquanto a sua dificuldade não for sanada completamente, enquanto sua saúde não for restaurada completamente, você vai continuar lançando as flechas da vitória. Talvez você vai vencer uma luta hoje, essa vai ser resolvida completamente, e se aparecer outra amanhã, você vai lutar e vai vencer completamente, porque Deus não é Deus de meio termo,
Deus é um Deus que nos dá uma vitória completa. Se prepare, se prepare, se prepare para celebrar a vitória de Deus completamente na sua vida. Deus vai abrir portas, Deus vai estabelecer vitórias, Deus vai fazer milagres, Deus vai realizar grandes coisas na sua vida, a começar pela sua casa, a começar pelos seus sonhos. Deus vai fazer, e a sua vitória vai ser completa. Você vai testemunhar e dizer: essa minha luta foi grande, mas aqui está o testemunho vivo do que Deus fez, do que Deus realizou. E a única coisa que eu posso fazer agora é celebrar ao Senhor. Aleluia! É tempo de vitória, querido. Interessante que eu estou, vou dizer ansioso, né? Vou usar essa palavra ansioso, não de uma forma pejorativa, né? Eu estou um pouco ansioso para esse tempo acabar. Não é por causa do problema que estamos vivendo, é porque eu sei que depois disso, Deus vai fazer um rebuliço. Deus vai fazer coisas extras, e eu estou ansioso nesse aspecto, né? Para quando passar, eu quero ver, né, alguns crentes aí mais crentes, né? Alguns mais fervorosos, alguns mais envolvidos, né? Alguns mais, solícitos, alguns mais servos, alguns mais com compreensão espiritual e visão espiritual. Alguém diz assim: senhora apóstolo, pode contar comigo. Irmãos, eu estou esperando isso, porque se o Espírito de Deus não fizer isso, ninguém vai fazer. E às vezes nós temos que ter esse entendimento, tá? Deus nos dá uma parada, nos dá uma sacudida, para nós entendermos quem nós somos. Nós somos no contexto eu não sou nada, mas também o que nós somos em Deus. E em Deus, nós podemos todas as coisas. Eu quero que você vá ficando de pé aí. E nós vamos orar. Ou nós vamos lançar umas flechas. Vamos lançar umas flechas da vitória aí no ar. Eu quero que você comece a levantar suas mãos e comece a profetizar. O que você falar, o que você pedir vai acontecer. Eu não sei qual é o inimigo que você está enfrentando. Eu não sei qual é o nível de ansiedade que você está enfrentando. Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando. Eu não sei. Todos nós de alguma forma estamos sendo atingidos. Seja emocionalmente, espiritualmente, né? Seja financeiramente, de alguma forma o diabo está tentando nos atingir. Mas agora você vai determinar pela palavra profética que a sua história vai começar a mudar a partir de hoje. E que Deus vai começar a escrever um novo capítulo, um capítulo de celebração, um capítulo de conquista, de grandes milagres na sua vida. Comece a orar. Não estou escutando ninguém. Sem casa também comece a orar. Se puder, né, nessa hora, abençoar os seus filhos, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, porque a palavra profética está na sua boca, a palavra de poder está na sua boca, a unção de Deus está na sua vida. O que você determinar vai acontecer, o que você falar vai acontecer. Não haverá Ciro, não haverá adversidade, não haverá problema, não haverá profecia contrária que vai poder paralisar aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a sua igreja. Em nome de Jesus de Nazaré, eu determino que o melhor de Deus está por vir, que toda palavra contrária, todo demônio que se levantar, vai cair, vai ruir, na autoridade que é no nome de Jesus. Que o poder do Altíssimo, que a unção de Deus seja abundante em nossas vidas, seja abundante na vida da igreja, que haja salvação de uma maneira absurda, que as correntes sejam quebradas, que as pessoas, e os filhos e filhas, e os parentes, e os amigos, aqueles que estão perto de nós, sejam libertos pelo poder da palavra que vai sair da minha boca. Eu determino que o Deus que eu creio é poderoso para fazer, é poderoso para fazer, é poderoso para fazer, é poderoso para fazer, e nós viveremos as vitórias de Deus nas nossas vidas. Se você crê, dê glória a Deus. Aleluia.
Oh Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Flechas da vitória. Aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Eu te chamei. Oh Senhor, deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, levante a sua mão e glorifica o Senhor. eu te chamei. Bendito para sempre é o nome do Eu Senhor. te chamei. Abençoe essa terra, Senhor. Nós somos tua igreja. Apesar Profetizamos sobre essa terra, Senhor. Profetizamos cura e restauração. Aleluia. eu te chamei. Graças a Deus. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. A nossa confiança está em Ti, Senhor. A nossa confiança está em Ti. Aleluia! Eu não te dei espírito de temor, Mas de ousadia. onde eu te Bendito é o nome do Senhor. Tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás, E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. deixa eu te usar para curar. Oh, Senhor. Deixa eu te usar para Bendito é o nome do salvar. Senhor. Enquanto eu te uso, Eu cuido de tudo que me faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que me faz chorar. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Levanta-nos para os céus e aplauda Jesus agora. Pode aplaudir. Aplauda o Senhor. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Aplauda Jesus, aplauda o Senhor. Flechas da vitória. Palavra profética sobre a sua vida.
Receba o que Deus tem para você. O melhor de Deus está por vir. Grandes coisas Deus vai fazer em nosso meio. Salvação da sua casa, libertação, prosperidade, alegria. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Se você crê, dê glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Jeoás feriu Ciro 3 vezes, mas poderia ter sofrido, poderia ter ferido muito mais vezes até exterminar. Nós não vamos ficar aquém daquilo que Deus tem para a gente, querido. Não vamos deixar de receber aquém daquilo que Deus tem para nós. Você vai crer, você vai acreditar que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas Deus fará em nosso meio. A começar pela sua vida, a começar pela sua casa. Eu tenho orado muito pelos lares nesses dias, pelas famílias, porque a sua casa hoje se tornou um refúgio, e tem que ser um refúgio espiritual. E se ele não for um refúgio espiritual, pode ser um refúgio maligno. Interessante isso. Ou a sua casa se torna um refúgio espiritual, ou se torna a morada de demônios. Mas não será a morada de demônios, será a morada do Espírito Santo de Deus. Será a morada da unção de Deus na sua vida. Porque o melhor de Deus para você e a sua casa estão por vir. Se você crê, dê um glória a Deus aí. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Só acrescente sobre a sua vida paz, misericórdia, bondade, livramento, prosperidade, alegria e vitória sobre tudo aquilo que você estiver lutando. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e tudo que você fizer, e que você venha viver hoje o melhor de Deus, e amanhã o melhor do melhor de Deus para a sua vida. Que em tudo você seja bem sucedido, e que a mão e a presença do Senhor nunca se aparte de você. Se você recebe, dê um glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus pela sua vida, e que essa palavra se cumpre. Você que está na sua casa, a mesma coisa, que ela se cumpre na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Aleluia. Graças a Deus.